Opa, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Falando Nisso. Hoje começando um pouquinho diferente, né, Sol? O Luquinha tá de férias, no Natal ele vai estar de volta. Nosso querido Thiago, que vocês já conhecem de longas datas, sempre por aqui, né, Sol? Aqui. A gente vira e mexe, a gente se encontra aqui no estúdio do Falando Nisso. É uma delícia estar com vocês. Obrigado por me receber. Obrigada a você, Ti. Obrigada por estar aqui. O Ti vai estar com a gente aí 2 semanas com as férias do Luquinha. Só que antes de começar o nosso programa, você sabe que sempre tem aquela reflexão para a gente alimentar um pouquinho a nossa alma e nosso coração. Presta atenção no seguinte: nem tudo que fazem para você merece uma resposta. Deixa para lá. Deixe que a vida dê o troco. Pode até demorar um pouquinho, mas a verdade de Deus sempre chega. E chega quando você menos espera e sem avisar. Esse é o nosso toque de hoje. O que tem no programa, Ti? Sol, Polícia Federal realiza operação para apurar esquema de propina em Caraguá e Campos do Jordão. Incêndio ameaça cidades nos Estados Unidos e tem a participação do pessoal de casa através das nossas redes sociais. Pois é, e a semana já começa com prêmios aqui nas nossas redes sociais. Você quer levar para casa um kit maternidade da Santa Casa São José dos Campos? Então é só curtir e compartilhar essa foto aí para concorrer. Fácil demais, né? Não acabou não, no nosso Instagram tem também uma cesta da Polipet que pode ser do seu melhor amigo bicho. Para saber como levar para casa é só acessar @FalandoNissoBand. Agora a gente começa o nosso bate-papo porque hoje é dia de dicas de saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Dor nos quartos ou dor nos quadris, Thiago? E olha como a gente sofre com isso. Às vezes tá querendo começar uma atividade física, né, Sol? Tá querendo levar uma vida mais saudável, mas não consegue por conta da bendita da dor que surge ali. Afinal de contas, por que o quadril dói? Eu estava mostrando para o nosso querido entrevistado lá fora imagens de algumas bonitas, meninas lindas, querendo deixar o bumbum aqui na nuca e subindo a escada, assim, pulando, sabe? Feito um canguru. Isso pode prejudicar também o quadril. Ele está aqui mais uma vez, a gente ama quando ele está participando do Falando Nisso. Doutor Fabiano Moura, que é ortopedista da Santa Casa de São José dos Campos, pai da Alice. Parabéns pela Alice. Obrigado. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Fique à vontade. Alice chegou quando? Boa tarde. A Alice está com quase 60 dias. Oh, que bonitinho. É, tá uma belezinha. Um beijo para a doutora Mari, que é a esposa. Um beijo para a Alice, que veio ao mundo aí. Sim. Daqui a pouquinho ela está aqui com a gente. Tá, se Deus quiser. Doutor, Deus quiser. antes da gente entrar com as perguntas do pessoal de casa, o Thiago com o WhatsApp também, a primeira pergunta: por que o quadril dói? Então, Sol, tem vários motivos, né, da dor do quadril. A mais comum é geralmente a tendinite, que é um excesso de um esforço que leva à inflamação da musculatura. Uma bursite, esses são os mais comuns, mas tem patologias um pouco mais raras, graças a Deus, que também podem levar à dor. E por isso o cuidado de saber o que está acontecendo. A osteoartrose, osteonecrose, lesão labral, lesão da cartilagem, uma condromalácia, tudo isso pode levar à dor também. É menos comum, mas são os mais perigosos, né? Problemas. E o quadril doeu, sinal de alerta. Essa coisa toda não adianta. Muitas vezes a gente fala assim: eu faço uma fisioterapiazinha em casa mesmo e tá tudo certo. Não, doeu é sinal de alerta, né? E é bom pesquisar, porque às vezes, não tem nada que seja cirúrgico ou urgente, mas tem algum problema ali que está causando aquele incômodo. Ok. Tia, tem perguntinha, né? Já tem bastante perguntas chegando, aproveitando para deixar o convite aí para você também participe aqui com a gente pelas nossas redes sociais. Vou começar com o Celso Marcolino, doutor de Pindamonhangaba, que ele fala aqui, né? Ele tá até bem inteirado do assunto, viu, Sol? Há dores no quadril que são reflexo de posturas inadequadas, deitar em sofá, sentar torto, etc. Outras dores podem ser ocasionadas por bursite e tendinite no quadril, doutor? Isso que ele quer saber. Sim, é o que a gente acabou de comentar, né? A tendinite e a bursite, ela tá bem presente aí no nosso dia a dia, no consultório, porque ela é a mais comum, mas tem que ser pesquisada para verificar se não tem um problema de base que está causando a tendinite e a bursite. Porque quando você tem um esforço exagerado, as 3 principais causas são uma postura incorreta, uma postura viciosa, como ele citou, um esforço, carregar um peso muito grande ou fazer um exercício repetitivo de forma inadequada.
Isso tudo vai levar a um processo inflamatório e você vai desenvolver uma inflamação dos tendões, que é a tendinite. E o glúteo ali nada mais é do que uma infinidade de musculaturas que fazem esse mecanismo de movimentação do quadril. Então, toda vez que tiver uma sobrecarga ou uma postura viciosa, você pode ter sim um processo inflamatório. Ok, eu vou ver se eu acho aqui a Regina Célia, que mora em Piauí. Um beijo para Piauí, para o Distrito Federal. O Fernando, que está lá no Distrito Federal acompanhando a gente, estão pedindo para a gente mostrar alguns exercícios de glúteo que podem prejudicar o quadril. Se eu achar aqui na internet, a gente vai mostrar e vai espelhar para vocês aí de casa. Ti. A gente continua já com esse bate-papo aí para cuidar da sua saúde, mas por enquanto você fica por dentro das notícias da redação. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã desta segunda-feira a Operação Baixo Augusta para apurar a existência de um esquema de propina para acelerar a liberação de créditos tributários junto à Receita Federal. Campos do Jordão e Caraguatatuba estão na mira da Polícia Federal, que em valores pode chegar a 160 milhões de reais em propina. Vamos aos detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que... Aliás, Tiago e a todos que acompanham aqui o nosso Falando Nisso. Olha, policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem desde hoje cedo 14 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de São Paulo, Caraguatatuba, Campos do Jordão, Cotia, Lins e Santana do Parnaíba. Um auditor fiscal da Receita Federal foi afastado judicialmente e 8 pessoas físicas e jurídicas tiveram os seus bens bloqueados. A investigação teve início após a Justiça Federal de São Paulo receber do Supremo Tribunal Federal partes do acordo de colaboração premiada firmado entre executivos da JBS e o Ministério Público Federal com o fim de apurar criminalmente condutas de pessoas que não tinham foro privilegiado. As provas colhidas até o momento apontam para o esquema de pagamento de propinas que funcionou de 2004 até este ano. Um auditor fiscal seria pago para agilizar ilicitamente a liberação de recursos que a companhia teria a receber do fisco, a fim de créditos tributários. Análises das movimentações financeiras entre os envolvidos indicam o recebimento de aproximadamente 160 milhões de reais em propinas nos últimos 13 anos. Há indícios de que as transações ocorriam por meio de empresas de fachada e a emissão de notas fiscais falsas, Solange. Pois é, e toda a equipe do jornalismo da TV Band está acompanhando. Mais informações no Band Cidade, segunda edição. Dani, a Câmara dos Deputados deve colocar a reforma da Previdência em discussão nesta próxima quinta-feira. O governo já conseguiu os votos necessários, Dani? Ainda não, viu, Solange? Mas o presidente Michel Temer disse no domingo que se a reforma da Previdência não for aprovada ainda neste ano, será logo no início do ano que vem. A ideia é poder votar o texto na semana seguinte, antes do recesso parlamentar. Na noite deste sábado, o presidente Michel Temer fez uma reunião com aliados para decidir uma estratégia para a votação da reforma da Previdência. O governo tenta conseguir os votos que faltam para fazer a emenda constitucional que prevê mudanças na aposentadoria passar pelo parlamento. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui no Falando Nisso. Uma última notícia, Ti. Uma explosão aconteceu em uma estação do metrô no centro de Manhattan, em Nova York, hoje pela manhã. 4 pessoas ficaram feridas, mas nenhuma com risco de vida. Um suspeito foi detido e ferido também. 3 linhas do metrô foram esvaziadas. O esquadrão antibombas foi acionado e está neste momento também ainda no local, fazendo toda a averiguação, Tiago. De novo esse clima aí de apreensão, né, de medo nos Estados Unidos. Bom, vamos voltar aqui para a nossa região, vamos dar agora, vamos falar com a Dani sobre estradas, né, Dani, a Tamoios. Como é que tá? Alguma orientação para o motorista? Olha, Lucas, o tempo está aberto, o tráfego na Tamoios hoje está sem problemas em relação à visibilidade, também não tem trânsito, mas tem aquelas obras que ainda acontecem, né, na Tamoios. Então, o motorista o tempo todo tem que dirigir com bastante atenção na rodovia dos Tamoios, mas sem problema grave. Na rodovia Presidente Dutra também o tráfego segue tranquilo aqui no trecho do Vale do Paraíba, viu, Tiago? Ótimo. A gente tem também algumas imagens aqui, estou preparando para a gente, na verdade, sobre a travessia de balsa, né? A travessia de balsa lá em Ilhabela, entre São Sebastião e Ilhabela. Que deve estar meio complicadinho. Daqui a pouquinho daqui a pouco a gente volta com isso. Mas a gente vai falar então começa a previsão do tema, né? Agora, que a gente sabe que está chegando o verãozão aí. Vamos ver como é que tá
o tempo na nossa região, começando por Campos do Jordão, com máxima de 26 graus, mínima de 16, tempo fechado, pode ser que chova por lá. A mesma coisa acontece em São José dos Campos, bastante calor, máxima de 32, mínima de 20, Roseira com máxima de 31, mínima de 23, e lá no litoral norte a gente vai falar de Ilhabela, máxima de 32, também com possibilidade de chuva. Destaque de hoje vai para Taubaté. Calor, máxima de 31 graus, mínima de 21, e amanhã não muda muito não, viu, Sol? Vai estar com a máxima de 31 ainda, e pode cair um pouquinho para 19, também possibilidade de chuva. Olha, daqui a pouco a gente vai falar também do Airbus, que vai pagar mais de 30 milhões de reais para vítimas de acidente com o avião da TAM. Mais informações para você no próximo bloco, e hoje também é dia de cuidar da sua saúde, saúde da sua boca, com o nosso quadro do querido Doutor Sorriso. Você tem cuidado da sua saúde bucal? Saiba que é muito importante ter uma boa técnica para a higienização dos seus dentes. Não percam, daqui a pouquinho, no Falando Nisso, estarei conversando com vocês a respeito de higiene bucal.